Olá, pessoal. Boa noite, né? Meu nome é Lúcia. Eu sou coordenadora geral do coletivo Mais Eficiente Somos Nós. Nós estamos aqui hoje com essa live com o único intuito, né, de apresentar uma carta de compromisso, né, que nós construímos enquanto coletivo. Em primeiro lugar, eu quero pedir, né, perdão para as pessoas com deficiência auditiva, que dessa vez a gente não vai poder fazer a live, né, com intérprete de Libras, porque a gente não conseguiu em tempo hábil, né, arrecadar recursos para que fosse transmitida essa live, né, com a tradução em Libras, porque nosso coletivo é um coletivo de mães, né, de mães, de crianças, adultos, adolescentes com deficiência, e nós não temos recursos, né, para fazer, a gente não tem nenhum tipo de financiamento, a gente é mães mesmo que estamos aí envolvidas, né, apenas na luta, e muitas das vezes, quando a gente transmite as nossas lives, são, né, com recursos que a gente consegue arrecadar, né, a gente consegue arrecadar os recursos para transmitir as lives em Libra, mas infelizmente dessa vez a gente não conseguiu tempo hábil para conseguir, né, o recurso para transmissão em Libras. Então, assim, infelizmente, né, é uma live, né, de um coletivo de luta, mas que infelizmente por não ter os recursos, né, a gente não teve o recurso para pagar os intérpretes, a gente não conseguiu em tempo hábil fazer, né, a arrecadação, e aí a gente não conseguiu os intérpretes de Libras. E aí, assim, já venho aqui, né, justificar, né, e pedir a compreensão das pessoas que têm uma deficiência auditiva, né, e que não vão ter, infelizmente, né, esse recurso, né, de acessibilidade, mas, infelizmente, né, nós não tivemos condições de fazer, né, nesse momento, a tradução em Libras. O motivo dessa live hoje, né, é para apresentar à sociedade capixaba, né, uma carta de compromisso que nós fizemos, né, uma que se chama uma carta de compromisso de efetivação de governo, compromisso de governo para efetivação de políticas públicas destinadas às pessoas com deficiência. E aí a gente vai estar falando de todo como processo, como foi construída a carta, quem foi que a construiu, quais, né, as propostas, né, que estão inseridas na carta. E aí a gente vai fazer, né, essa apresentação hoje a gente é uma apresentação, né, já apresentar a carta, visto que, né, nós conseguimos construir esse processo e no meio da caminhada a gente tinha uma intenção, né, de ser uma carta aberta para toda a sociedade, mas infelizmente nesse meio aconteceu, né, algo que a gente não conseguiu fazer, a gente não conseguiu fazer, né, da forma que a gente tinha no início pensado. E aí a gente hoje está aqui para apresentar a carta, para discutir, para falar os candidatos que se comprometeram com a efetivação de políticas públicas, lembrando que a carta ela não é uma carta assim que a gente vai construir a roda, porque nós temos hoje no Brasil, hoje o Brasil é um dos países que tem as políticas, né, as leis, os instrumentos legais mais avançados do mundo, que garante às pessoas com deficiência os seus direitos, né, de acessibilidade, de todos os direitos, né, relacionados às pessoas com deficiência. Mas, infelizmente, né, muitas dessas leis elas só se concretizam no papel e não é concretizado de fato, né, nas políticas públicas. E foi com esse intuito, né, que nós construímos essa carta de compromisso que a gente vai discutir agora e apresentar à sociedade, né, e aí eu vou falar, né, como vocês sabem, nós estamos no momento de pandemia, né, desde março, né, que foi decretado a questão, né, da pandemia, isolamento social, e, né, desde março nós temos, né, presenciados, né, vivido situações muito difíceis em relação
tanto as mães de filhos com deficiência, quanto, né, a questão das pessoas com deficiência, né, devido ao isolamento social, as crianças, né, elas entraram, muitas entraram em surto, muitas crianças, né, com essa questão de ficar isoladas, elas entraram em processos de sofrimento, suas famílias entraram em processos de sofrimento e assim e foram assim totalmente apagadas das discussões políticas que nós acompanhamos o processo todo, né, de discussão durante a pandemia, e pouco se ouvia falar na questão da pessoa com deficiência. E nesse processo, né, muitas das famílias eles assim, viveram, assim, presenciaram, né, um acirramento, né, da falta de políticas públicas, um acirramento da exclusão das pessoas com deficiência, dos debates, né, uma exclusão das pessoas com deficiência, até das políticas públicas, porque esses sujeitos foram, né, praticamente apagados, porque, né, com isolamento social, muitas das mães tiveram com seus filhos todos os processos de terapias, né, os processos de atendimento terapêutico, médico, tiveram, né, suspensos, né, por causa, a gente entende, né, por causa, né, da questão do isolamento social, e a gente respeita muito, só que nós estamos trabalhando com um público específico, um público, né, de pessoas que têm uma especificidade que precisa de uma atenção maior do Estado. E é isso que nós lutamos, né? E é por isso que a gente vai, né, agora trazer, né, essa discussão, essa apresentação dessa carta para vocês. O nosso coletivo é um coletivo, né, de mães, de crianças, jovens, adultos, adolescentes, né, com deficiência. É um coletivo que ele tem como bandeira a inclusão real já, né, das pessoas com deficiência. O nosso coletivo ele não carrega uma bandeira só exclusiva, uma bandeira do autismo, uma bandeira da pessoa com deficiência intelectual, uma bandeira da pessoa com deficiência física. O nosso coletivo ele carrega a bandeira da pessoa com deficiência. E aí a gente tem trabalhado muito, né, nessa questão dessa bandeira, né, de defesa, de luta pelos direitos da pessoa com deficiência. Eu acho que... Ai, meu Deus, caiu. Desculpa aí, pessoal, eu acho que deu um BOzinho aqui. Caiu. Desculpa, pessoal, deu um probleminha aqui, eu acho que deve ter caído, né? Sei lá, meu celular travou. Desculpa, peço perdão, e eu não sei até que ponto eu consegui falar, eu consegui, né, resolver, visto que hoje eu estou sozinha aqui para apresentar essa live, então, assim, se acontecer algum problema, eu já peço, né, a compreensão de todos, né, que nós só estamos sozinhas, hoje eu estou sozinha aqui para apresentar essa live, está muito... E aí é muito complicado e a gente não consegue, né, fazer de forma que a gente, né, gostaria. Mas a gente vai fazer, como nós somos de luta, a gente vai conseguir, se Deus quiser. E aí, como eu estava dizendo, né, nós somos um coletivo de mães, de crianças, adolescentes, jovens e adultos que têm filhos com deficiência. Nosso coletivo tem mães com filhos com todos os tipos de deficiência. Nós temos né, uma luta pela inclusão real já,
e a gente atua, né, trabalha, luta pela defesa dos direitos, né, dos nossos filhos. Nós não temos vinculação partidária, né, com nenhum partido, com nenhuma opinião, né, partidária, político-partidária. Nós somos um grupo, né, de mães com uma situação de totalmente independência, independência de fala, independência de luta. A gente faz mesmo, né, a luta pelos direitos, né, que são muitas vezes negados pelos nossos filhos. O nosso coletivo, mais ou menos, ele já tem, né, uma duração, a gente já tem construído uns 4 a 5 anos que foi criado, mas eu já tenho uma experiência de luta de já quase 20 anos, porque eu tenho 3 filhos, né, que têm uma deficiência, e aí desde quando eu descobri que os meus filhos tinham deficiência, que eu venho lutando, né, primeiro, né, antigamente, pelos direitos dos meus filhos, e depois eu comecei a construir uma luta coletiva pelos direitos, né, das pessoas com deficiência. E aí eu venho já fazendo esse diálogo relacionado às pessoas com deficiência, né, já há bastante tempo. Eu tenho um histórico bastante tempo de luta. E aí, assim, criamos o coletivo, né, nós não temos por decisão mesmo do coletivo, nós não quisemos, né, institucionalizar o coletivo, nós não somos institucionalizadas, nós não temos CNPJ, nós não queremos burocratizar, porque às vezes, né, burocratizar os movimentos sociais, eles acabam tendo que, né, que ter uma serem amarrados em relação à questão da luta. Então, por decisão própria do nosso coletivo, nós somos um coletivo de luta, né, pelos direitos das pessoas com deficiência, de nossos filhos e filhas com deficiência. Então, a gente não tem nenhum tipo de amarração em relação à luta. Se nós tivermos que ocupar o Palácio Anchieta, se nós tivermos que dialogar com o governador do estado, a gente está pronto para dialogar. A gente não é vinculado a nenhum tipo de, né, de partido político, de vinculação partidária de nenhuma forma, muito pelo contrário, a gente, né, faz uma discussão em relação às políticas públicas de uma forma geral, extremamente autônoma. Então, assim, nós somos um coletivo de mães diferenciados, mas nós temos, né, estrutura para atuar, né, porque hoje nós, enquanto coletivo, nós fazemos parte do Conselho de Direitos Humanos da Serra, né, temos cadeira como conselheira no Conselho de Direitos Humanos da Serra, e é a única forma que a gente, né, tem, né, de trabalhar em relação, sem estar ligada, né, às burocratizações e estar, assim, com esse processo de luta fechado, né, totalmente, porque às vezes a gente acha que burocratizar os processos de luta, eles não são favoráveis, principalmente, né, que às vezes há um apagamento também das falas, e a gente não é isso. Então, no nosso coletivo, não temos, né, acepção de pessoas, nós somos um coletivo de mães, né, de todas as classes sociais, mães da periferia, mães que têm um estudo melhor. Então, para a gente, todos nós, dentro do coletivo, todo mundo é considerado em igualdade, né, porque tem o filho com deficiência. Então, é um coletivo extremamente diferenciado e que luta pelas políticas públicas, né, relacionadas à pessoa com deficiência. Mas a maioria do nosso coletivo, né, das pessoas que compõem o nosso coletivo, são pessoas mesmo, né, que provêm das periferias. Nós temos mães que moram na Serra, muitíssimas mães que moram na Serra, mães de Cariacica, mães de Viana, mães de Vila Velha, mães de Vitória. Então, assim, é um coletivo bem Guarapari, São Mateus, do interior, algumas mães do interior. Então, assim, é bem heterogêneo o nosso coletivo de luta. Nós nos reunimos, né, na luta, a gente faz a luta, a gente vai para a luta, mas também nós temos o grupo de WhatsApp, né, em que as mães, né, discutem algumas demandas, né, elas colocam, né, as necessidades. Então, assim, é um coletivo muito legal, que vale a pena, né, a gente eu gosto muito de estar lutando junto com essas mães guerreiras. E conseguindo, já falando sobre o coletivo,
Em setembro, né, visto, né, que estava no processo já de início, já, né, de começar a questão, né, de saída do isolamento social e tal, a gente percebeu que a gente poderia usar esse momento, né, político que está acontecendo agora para questão de discutir as políticas públicas, né, relacionadas aos nossos filhos e filhas com deficiência. E o que que nós fizemos? Eu propus ao grupo, né, que nós fizéssemos, nós mesmos construíssemos uma carta de compromisso, né, para apresentar aos prefeitos, né, uma carta geral que pudesse ser apresentada a todos os prefeitos do Estado do Espírito Santo, né, que seria uma carta, né, que a todos que nos procurassem, né, a gente estaria apresentando essa carta, e foi muito legal, porque o pessoal, né, do coletivo acolheu a proposta, e a partir de setembro, o mês todo de setembro, nós começamos, né, fazer reuniões virtuais, e aí, como nessas reuniões virtuais, né, fazer tipo mesmo, uma questão bem legal, assim, tipo conferência mesmo. Fizemos, né, as reuniões virtuais, e aí fomos nas primeiras reuniões, nós fizemos 8, né, plenárias bastante sérias, né, e a maioria né, nosso coletivo, a mais 98% do coletivo é formado por mães de PCDs, são poucos homens que nós temos no coletivo, então são só mais mulheres, né? E a partir daí, essas mulheres, né, começamos a discutir propostas para os nossos filhos e filhas com deficiência. As primeiras plenárias que nós fizemos foi mais para a questão mesmo de construir proposta, né, da gente propor mesmo, né, o que a gente precisava para os nossos filhos. E aí, nesse trabalho coletivo, nessas plenárias, foram saindo assim algumas propostas nas primeiras vezes, né? E aí, após nós já termos construído, né, construído todas as propostas, né, com 4 plenárias virtuais, lembrando que as plenárias elas foram feitas geralmente, né, de 21 horas, porque é a hora que nós estamos mais sossegada, a hora que nossos filhos estão, né, menos agitados, eles já foram cuidados, eles já tomaram seus remédios, muitos já estão dormindo, algumas vezes não, porque a gente teve momentos, né, que as crianças não estavam acordadas e a gente tinha, né, que fazer as plenárias né, com as crianças acordadas, mas assim deu tudo certo. Então assim as plenárias elas aconteciam geralmente, né, 21 horas, e aí às vezes a gente passava até 11h30 da noite, 11 horas, 23 horas. Eu ficava um pouco até mais tarde, até 1h da manhã, né, porque depois da construção, eu tinha que fazer, né, acertar o documento, ver o que tinha que ainda que acertar, e aí assim a gente foi construindo isso. As primeiras plenárias foram para construir as propostas. Construímos todas as propostas com 5 plenárias, né, e mais 3 plenários nós usamos para acertar o documento, que aí era tirar o que deveria ser tirado, acrescentar o que deveria ser acrescentado, e nós fomos fazendo isso por uma forma muito, né, muito sensível, muito séria, com uma seriedade muito grande, com pessoas, né, da periferia mesmo, mães que vivenciam a realidade, né, dessa necessidade de efetivação de políticas públicas para os seus filhos com deficiência. Então, assim, é um documento, né, que foi construído de forma muito séria, né, com muita luta, com muito envolvimento dessas mães, que a maioria foram mães, o tempo quase todo foram mais mães que estavam presentes nas plenárias, né, que se dedicavam, né, o seu tempo para estar neste lugar discutindo, enquanto uns estavam dormindo, né, os próprios candidatos que se proporam, né, a se colocar à disposição da política, né, à disposição de serem candidatos, enquanto eles estavam dormindo, nós, mães, né, deste coletivo, estavam lá,
discutindo, né, propostas relacionadas, né, para a efetivação de políticas públicas para os nossos filhos. E dessas propostas, né, e dessa construção, né, saiu um documento, né, apresentado, que nós, né, um documento muito potente, um documento muito sério, né, que foi para apresentar aos candidatos, né, a prefeitos do Estado do Espírito Santo. Então, é um documento que tem propostas gerais. Então, qualquer candidato de qualquer município do Estado do Espírito Santo poderia, né, poderia assinar esse documento se comprometendo à efetivação de políticas para os seus filhos. Não foi um documento aberto, não, nós não abrimos, hoje é o primeiro dia que nós estamos, né, deixando ele visível à sociedade, não é um documento aberto, nós não mandamos esse documento por e-mail, todas as pessoas que nos procuraram, né, teve que passar por uma formação com a gente, foi engraçado, foi muito legal essa construção, as pessoas, né, que nos procuraram, a gente marcou encontro, todos presencial, nenhum encontro foi virtual, ninguém assinou a carta sem conhecimento do conteúdo da carta, sem discutir conosco, todos que assinaram, é porque realmente está comprometido com a efetivação de políticas públicas para as pessoas com deficiência, porque foi esse, né, a nossa discussão, foi todo deixado extremamente aberto, né, com a discussão muito potente com o grupo que a gente entende, nós que temos filhos com deficiência, nós acreditamos que nós que vivenciamos, nós sabemos o que se passa né, na nossa pele, o que os nossos filhos precisam, e aí nós, né, nessa construção com os candidatos, através, né, de uma construção crítica em relação à inclusão, uma inclusão real, uma inclusão que, de fato, que potencialize os sujeitos com deficiência. Então, assim, na construção deste documento e nessa realização de todo esse processo de apresentação dessa carta, foi uma construção muito linda, que vale a pena, que valeu muito a pena, tanto para a gente, né, aproveitar esse momento, né, para construir, né, para ajudar os candidatos a construir, né, e efetivar as políticas públicas relacionadas às pessoas com deficiência, e um aprendizado para nós também, né, como mães de filhos com deficiência, de poder, né, estar indo até esses candidatos para discutir uma pauta que muitas vezes é invisibilizada, não se fala, né, a gente vê os candidatos aí, poucos, né, se falam nessa bandeira da pessoa com deficiência. Então, assim, quando há uma discussão, é uma discussão muito vaga, e que a gente compreende que quem não vivencia essa realidade, eles não vão saber mesmo das necessidades que tem, né, uma pessoa com deficiência. Então, a gente entende, e foi por isso que nós passamos muito tempo, né, para construir a carta, e muito tempo também fazendo uma discussão crítica, porque pela inclusão, porque eu não vou dizer que é inclusão quando uma pessoa, né, um candidato defende uma escola especial, né, porque a gente acredita que uma escola especial não é potencializadora de sujeito, é uma escola de segregação, então a gente não vai concordar com isso. E quando a gente vai ao candidato que defende essa pauta, né, de uma escola excludente, a gente vai dialogar com ele, vai explicar para ele por quê, né, que não existe essa inclusão dentro de uma escola segregatória. Então, a gente vai falar, a gente vai trazer a reflexão crítica, e o candidato, ele vai aprender, porque nós trabalhamos assim, foi muito legal, porque a gente trabalhou praticamente uma formação com os candidatos que assinaram. Não assinaram de qualquer jeito. Eles assinaram compreendendo o conteúdo de tudo, de cada proposta que estava na carta. Então, as propostas que a gente via que elas eram mais, né, mais urgentes, a gente foi explicando ponto a ponto a nossa carta. Ela é colocada, né,
com uma potencialidade tão grande que ela foi praticamente um plano de governo relacionado à pessoa com deficiência. Nós trouxemos propostas, né, relacionadas à educação, propostas relacionadas à saúde, propostas relacionadas à assistência social, relacionadas ao transporte público dos municípios, né? Propostas relacionadas, né, à cultura, lazer, propostas gerais, propostas sobre, né, trabalho, controle das políticas sociais. Então, assim, é um documento com 78 propostas construídas por quem vivencia a realidade dentro, né, do seu dia a dia. Então, não é qualquer documento que foi assinado. Foi um documento extremamente potente e a gente, em todo momento, falamos para os candidatos a potência do nosso documento. Nós explicamos ponto a ponto. E quando a gente ia, né, discutir com o candidato que não tem uma visão, que não sabe, porque a gente às vezes reconhece que os candidatos, eles falam sobre o tema, mas eles não conhecem o tema. Fala porque ouviu falar, fala porque leu em algum lugar, e a gente sabe que muitas vezes não é, né, não é uma discussão qualificada. E foi isso que nós fizemos com cada um dos candidatos que assinou. Nós perdemos nosso tempo, muitos dos candidatos nós fomos atrás, né, porque tinha alguma especificidade, outros candidatos vieram até nós, né, nós recebemos nas nossas casas e fizemos essa discussão, né, potencializadora, porque foi uma discussão extremamente potente. Então, quando a gente fala assim, que o candidato fulano de tal se comprometeu com a efetivação de políticas públicas para as pessoas com deficiência, ele se comprometeu assinando um documento que teve uma assinatura reconhecida em cartório, é um documento que ele sabe que não é qualquer documento, e ele sabe também que foi um documento construído por pessoas, né, que entendem de políticas públicas. Por quê? Porque nós vivenciamos na pele, nós conhecemos tudo que os nossos filhos precisam, todas as demandas, quase todas as demandas sociais que os nossos filhos precisam, está nesse documento potencializado, né? De acordo com a vivência da periferia, de acordo com a vivência, com as nossas necessidades de inclusão real, porque não existe uma inclusão, existe inclusão aí, o discurso da inclusão, ele às vezes não é uma inclusão real de fato, é uma inclusão, né, contraditória, porque eu não vou colocar aqui que as pessoas que defendem a inclusão são todas que lutam pela inclusão, porque não são. O nosso coletivo, ele tem a bandeira, quando a pessoa entra, ele sabe que vai lutar pela inclusão, é pela inclusão da pessoa com deficiência auditiva, da pessoa com deficiência visual, da pessoa com deficiência múltipla, da pessoa com deficiência intelectual, da pessoa com autismo, da criança com autismo, da criança que tem outros tipos de deficiências, síndromes, né? A pessoa colostomizada. Quando a gente vai fazer a discussão, a gente lembra de todos os sujeitos, de todos os tipos de deficiência, e coloca um a um qual é a especificidade de política pública para aquele sujeito. Porque muitas das vezes a pessoa com deficiência intelectual, autista, ela não depende de uma acessibilidade física, do espaço, arquitetônica, mas ela depende de outros tipos de acessibilidade que muitas vezes a sociedade não vê, a sociedade não agrega, a sociedade exclui, né? Nós vemos, né, muitas vezes as crianças no shopping, quando chega, começa a gritar, crianças autistas, a sociedade, ela julga a família, julga aquela mãe ou aquele pai, porque a criança é birrenta, mas não sabendo que aquela é uma criança autista e que precisa do espaço, né, precisa de uma acessibilidade real, né, e outros tipos de acessibilidade. Então, são questões que todas essas foram, né, debatidas por essas mães guerreiras, né, do coletivo Mães Eficientes Somos Nós, e aí surgiram, assim, em torno de 78 propostas, né, relacionadas a quase todas as áreas,
teve propostas que a gente não conseguiu pensar, a gente não pensou nas propostas em relação a gênero, né, masculino, feminino, nós pensamos nas propostas, né, relacionadas aos nossos filhos e filhas com deficiência, pessoas com deficiência. Então, assim, a gente fez, né, uma discussão muito geral em relacionado aos direitos da pessoa com deficiência garantido na Constituição Federal, na Lei Brasileira de Inclusão, na Lei 12.764, que é a lei, né, Berenice Piana, que é a lei do autista. Então, a nossa proposta, ela está totalmente embasada nas legislações vigentes em nosso país. E aí nós, né, conseguimos conquistar algumas propostas, né? Uma das propostas que a gente traz, algumas propostas, elas são para efetivação imediata, né? Tem propostas que demandam de recursos públicos, né, do gestor. Tem propostas que ela não demanda de recursos públicos, mas são demandas, né, das pessoas com deficiência que a gente precisa, né, trabalhar em relação a essas demandas. Tem propostas que elas podem virar projetos de lei, porque no nosso documento, como eu disse, é um documento extremamente geral. Então, assim, inicialmente, nós fizemos ele para apresentar os candidatos a prefeito, mas os candidatos a vereador que nos procuraram, né, para assinar o compromisso, nós fizemos esse debate qualificado com cada um deles, né? E aí, assim, tem muitas propostas. É um documento que tem, assim, várias propostas. Uma das propostas principais, eu vou trazer aqui algumas das propostas principais, mais ou menos, né, porque é um documento muito grande, são 10 páginas de documento, não é um documento muito pequeno, são 10 páginas, né, é praticamente um plano de governo, né, todo voltado à pessoa com deficiência. E aí a gente defende, né, algumas que podem virar projetos de lei, outras precisam só serem efetivadas por gestor, outras demandam recursos públicos, mas são todas as demandas sociais que uma pessoa com deficiência tem, né? Então, assim, a gente é um documento bem potente. Uma das propostas que a gente traz nesse documento, entre as várias, na educação, tudo separadinho, né? Tudo como se fosse um plano de governo mesmo. Tudo separado, educação, saúde, assistência social. Uma das propostas que a gente traz, desculpa, em relação à educação, né, a gente sabe que na escola, dentro das escolas hoje, né, nós temos um ator dentro que é muito importante dentro desse processo educativo para a inclusão das pessoas com deficiência, que são os estagiários que estão na sala de aula acompanhando os alunos, mas a gente sabe, né, que esse estagiário ele é um ator dentro desse processo educativo, que ele também é um estudante, que ele merece, né, que ele merece estar ali para constituir aprendizado, né, para ele construir o que, né, um aprendizado para que ele possa, quando ele for exercer, né, a sua profissão, ele seja aprendido. E aí a gente, no nosso documento, a gente traz uma proposta diferente em relação à questão de educação para garantir uma inclusão real. Uma dessas propostas que a gente tem trazido é a questão de se criar uma lei municipal que garanta um cargo de um professor bidocente dentro das salas de aulas que tem um aluno com deficiência. Por quê? A gente entende que um professor, né, dentro da sala de aula, a gente sabe que tem muitos professores, né, que podem estar nos assistindo, ou que depois vai assistir essa live, a gente entende que um professor dentro de sala de aula, ele não dá conta de atender, né, mais de 40 alunos, e ainda dentro daquela sala de aula tem uma criança, um adolescente, um adulto com deficiência. Então, assim, e aí qual é o processo que esse professor está fazendo? Muitas vezes ele não consegue garantir a inclusão de fato desse estudante, porque ele está ali na sala, né, com um aluno com deficiência, mas tem mais 39 para ele dar conta, então ele não dá conta.
E aí a gente traz na nossa proposta, né, dentro de uma das nossas propostas de educação, que se crie uma lei municipal que se garanta, uma lei municipal, uma lei estadual, que se garanta o professor bidocente dentro de sala de aula que tem alunos com deficiência. Esse professor seria o cargo, né, para acompanhar, né, dar suporte ao professor regente dentro de sala de aula, né, para que esse professor ele possa, né, estar livre, né, para atender todos os seus estudantes, inclusive o seu aluno com deficiência dentro de sala de aula, mas que esse estudante teria um profissional para acompanhá-lo, para ajudá-lo, ajudar o professor regente a garantir realmente o aprendizado desse sujeito, porque nós entendemos porque não é que o aluno está dentro de sala de aula que ele está realmente incluído, né? Porque muitas vezes o professor ele não consegue dar conta dessa inclusão de fato, ele é um ator sozinho dentro desse processo. E aí a gente coloca, né, que o estagiário ele é importante dentro desse processo, mas na nossa proposta, esse professor bidocente, que não seria o professor da sala de recursos, dentro da escola, continuaria tendo o professor de sala de recursos, né, na nossa proposta. Não é isso. A nossa proposta é que tenha um professor, dois professores dentro da sala de aula que tivessem pessoas com deficiência, que a gente vai trabalhar aqui com pessoas com deficiência, e que tivesse, né, esse professor bidocente dentro de sala de aula. Outra questão que a gente traz aqui como proposta, em tá, gente, me fala, me dá retorno aí, porque eu estou sozinha, eu não estou conseguindo acompanhar, tá tudo certo? Eu acho que tá, não sei. Outra questão que a gente traz é que as pessoas acreditam que a acessibilidade, né, nos espaços é uma acessibilidade a ter a porta larga, né, ter o banheiro, o vaso adaptado, e não é isso. A acessibilidade ela é ampla. A acessibilidade, né, ela é física, né? Então, assim, a gente compreende que muitas escolas, os direitos das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos adultos com deficiência são tirados, né? Por quê? Porque não tem espaço acessível, né? Porque nós temos que compreender que a deficiência, elas são, né, várias, né, questões de deficiências dos sujeitos, e aí, assim, tem, por exemplo, muitas das nossas crianças, adolescentes, eles vão para dentro de sala de aula, eles não têm um lugar acessível para que sejam trocados, lembrando que nós temos crianças, né, que têm deficiências, que são crianças grandes e que precisam de um espaço, né, dentro do banheiro da escola, de um lugar, né, humanizado para que seja feita a troca, né, para que essa criança, né, se troque a fralda, lembrando que muitas crianças, muitos adolescentes, muitos adultos precisam desse espaço acessível. Então, as escolas elas precisam estar adaptadas, os banheiros precisam, todas as escolas precisam estar adaptadas a receber, né, estes sujeitos com deficiência. A gente sabe que não há adaptação. Então, a gente, dentro das nossas propostas, a gente também trabalha essa questão da acessibilidade aos espaços, não só na escola, mas os espaços sociais, porque muitas das vezes os sujeitos com deficiência eles têm seu direito negado, por quê? Porque eles não têm espaços acessíveis. Lembrando que muitas das pessoas com deficiência, muitas, né, a criança, quando a gente vai no shopping, a gente ainda consegue um lugar, né, para ser trocado, porque a criança, né, tem lá o espaço família, né, que a gente pode trocar a criança, mas a gente tem que perceber que muitas pessoas, né, com deficiência são adolescentes, são adultos com deficiência, a gente precisa pensar nisso, né?
e que vão nos espaços e não tem um lugar, né, acessível para se trocar. Lembrando que também que muitos dos nossos, né, das pessoas com deficiência, né, adultos, elas também, né, algumas, né, usam fraldas e não pode sair porque não tem, porque se caso precise ser trocados, não tem esse espaço acessível nos espaços públicos para serem trocados. E aí a gente precisa, né, deste olhar sensível para esses sujeitos com deficiência, para que eles possam garantir a sua inclusão plena dentro da sociedade, né? Porque é direito das pessoas com deficiência estarem inseridas onde o outro pode estar, em qualquer lugar, é direito, mas muitas das pessoas com deficiência, elas preferem ficarem, né, reclusas em seus espaços domésticos, por quê? Porque elas sabem que nos espaços públicos que ela vai acessar, não tem, né, a acessibilidade. E eu estou dizendo espaço público aqui numa questão ampla, é nos restaurantes, porque o restaurante, né, é um espaço público também. Os restaurantes, eles não estão, muitos dos restaurantes, eles não estão acessíveis às pessoas com todos os tipos de deficiência, porque um restaurante ele também precisa estar adequado, né, para atender todo o público com deficiência, não a criança, só a criança, mas com os adultos, né, com deficiência, os adolescentes com deficiência. Outra questão que a gente tem que lembrar também na relação da questão da acessibilidade são as pessoas que usam, né, ostomizadas. Essas pessoas elas preferem ficar reclusas em seus espaços, né, domésticos, em suas casas. Por quê? Porque elas vão para os espaços e elas não têm lugar acessível para que elas possam fazer os seus cuidados, né, higiênicos. Lembrando que é uma especificidade de deficiência que a sociedade não lembra que existe, né? Que a sociedade não lembra de adaptar os espaços para esses tipos de pessoas com deficiência. Mas essas pessoas elas têm direito, né, à acessibilidade. E a acessibilidade ela é arquitetônica também, mas a acessibilidade ela tem, né, uma amplitude muito maior. E para quem sabe disso? São nós que vivenciamos as realidades das pessoas com deficiência. Então, assim, são discussões que a gente tem trazido nesse documento que amplia a visão do que é uma inclusão real de fato. São essas discussões que a gente trouxe para todos os candidatos que assinaram a nossa lista e que daqui a pouco nós vamos falar o nome de todos. Então, assim, não, se vocês estavam em dúvida de algum candidato, né, que não vestiu a camisa, que não falou sobre a questão da deficiência, sobre se vocês defendem essa causa, todos os candidatos, independente de qual partido for, né, que assinou a carta de compromisso, todos esses, né, para todos esses foram feitas as mesmas reflexões que nós estamos fazendo aqui. Um debate extremamente qualificado, com uma visão de real inclusão. Então, assim, qualquer um desses candidatos, né, que foi assinado a lista, né, que se comprometeu à efetivação de políticas públicas para as pessoas com deficiência, eles assinaram extremamente cientes de que, caso sejam eleitos, eles precisam, né, efetivar as políticas públicas relacionadas às pessoas com deficiência. Então, assim, foi um debate, todos eles foram feitos os mesmos debates. Alguns, né, trouxeram, né, até os próprios candidatos, eles trouxeram as propostas deles, né, mas a maioria dos candidatos que nós conversamos, que assinou o documento, viu a carta de compromisso assim, como um potencializador também, porque, né, é um documento potente mesmo. E aí, assim, a gente trabalha, né, com a questão da saúde, a gente trabalha visando também todos os sujeitos, visando, né, o cuidador, porque muitas das vezes a gente cuida da pessoa com deficiência, mas a gente não é cuidado. Então, na nossa carta de compromisso, nós trazemos também essa reflexão em relação, né, a este cuidador que cuida da pessoa com deficiência. Então, assim, a gente traz algumas propostas relacionadas ao atendimento domiciliar do sujeito, né, da pessoa com deficiência, e quando for nesse atendimento, que se cuide também daquele cuidador que está ali, porque muitas das vezes, né, as pessoas com deficiência, elas são cuidadas, né, o cuidador, nas quase 90% das vezes, é a mãe, né, uma mulher, né,
e essa mulher, muitas das vezes, ela não tem tempo de sair. Algumas, é uma realidade muito, né, muito certa, né, que não tem tempo, muitos não temos, nós não temos tempo nem de usar o banheiro, né, de forma, né, digna, porque a gente não tem tempo. Então, porque muitas das crianças estão sempre, né, atrás das mães, a mãe, ela vive muito sobrecarregada, né, que tem que, além de cuidar, muitas, além de cuidar do filho com deficiência, ainda trabalham fora, outras, né, outras têm que cuidar dos afazeres domésticos. Então, são situações que, né, de cuidados que essa mãe também ela precisa ser cuidada. Essa mãe ela precisa de um apoio social, ela precisa que a sociedade, né, reconheça que ela precisa ser cuidada e muitas das vezes esse olhar sensível para essa mãe que cuida, ele não é feito, né, pela sociedade, pelos órgãos públicos, né, pelos gestores, pelos vereadores, pelos legisladores. Então, é isso que a gente traz como consciência no nosso documento, que é esse olhar, né, também para quem cuida, o olhar, né, específico para a pessoa com deficiência, que também é questão de criar, né, os espaços acessíveis, garantir os direitos que já estão constituídos, né, na Lei Brasileira de Inclusão, e fortalecer, potencializar esses sujeitos, né? Garantir, dentro das construções, das propostas de efetivação de políticas públicas, a formação dos profissionais, né? Dos espaços para que atendam essa pessoa com deficiência de uma forma qualificada, porque nós, né, as pessoas com deficiência, elas merecem um trabalho qualificado e muitas das vezes a gente vê profissionais que eles, infelizmente, eles não têm competência para atender as pessoas com deficiência, tratando de qualquer forma, né? E a gente precisa, essa formação para esses profissionais, ela precisa estar muito, né, ligada dentro da gestão da política pública para a efetivação dos direitos das pessoas com deficiência. A questão da formação, a questão, nós trazemos a proposta também, uma das nossas propostas é a criação dos centros de referência, né, para as pessoas com deficiência, com a nova proposta, lembrando que o nosso coletivo, a nossa bandeira é a defesa total, né, do fortalecimento das políticas públicas nos espaços públicos. A gente não luta por espaços privados, instituições. A nossa bandeira é efetivar os direitos das pessoas com deficiência nos espaços públicos, porque são esses que é garantido o lugar de todos os sujeitos, né? Porque é os espaços públicos que têm responsabilização com todos os sujeitos, né? Então, assim, então a gente acredita porque a gente sabe que tem muitas instituições que fazem um trabalho muito bom, né? Mas a gente sabe também que são instituições que elas não dão conta da demanda, né, de atendimento a esses direitos das pessoas com deficiência. E o espaço público, fortalecimento, né, das políticas públicas para, né, os espaços públicos, né, é o que a gente defende. A gente não defende instituição privada, a gente defende o fortalecimento dos serviços públicos. E aí a gente traz a proposta, né, da construção de um centro de referência, mas um centro de referência que se atenda de forma digna às pessoas com deficiência, não é a pessoa com autismo, não é a pessoa com síndrome de Down, não é a pessoa com deficiência intelectual, é as pessoas com deficiência. É um espaço em que vai ser acessível às pessoas com deficiência. Um espaço que essa pessoa possa se socializar, fazer seus atendimentos, né, relacionados à sua deficiência, porque a gente sabe que, de acordo com a deficiência, o encaminhamento desse sujeito, né, de atendimento é um encaminhamento diferente. E aí a gente sabe que cada deficiência tem a sua especificidade de tratamento. E é por isso que a gente defende o centro de referência, que seria, né, um local público, né, um serviço público e que teria acesso a todas as pessoas, independente de quem seja essa pessoa com deficiência. Se tem
condições financeiras, se não tem, a gente defende, né, a igualdade de atendimento para todos os sujeitos com deficiência, num espaço que garanta realmente a inclusão real desses sujeitos. Então, na nossa proposta de centro de referência, é uma proposta, né, mais ampliada da questão da garantia do direito das pessoas com deficiência. E aí a gente traz também, né, a questão do fortalecimento das terapias, né, dos serviços de terapias, porque a gente sabe que hoje, para se conseguir uma terapia, só quem tem um plano de saúde privado, né, que consegue o acesso a essas terapias. Os filhos da periferia não conseguem esse acesso, porque a gente sabe que não há efetivação, porque direito está, né, constituído esse direito no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Tudo que a gente está falando aqui de direitos está constituído na Constituição Federal e no Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas a gente sabe que, infelizmente, né, esses direitos, muitas vezes, eles não conseguem ser acessados, principalmente para os nossos da periferia. E aí a gente defende que haja políticas públicas de efetivação desses direitos, né, nas unidades de saúde, porque é o espaço, né, que há o atendimento para o público, né, para um espaço de serviço público em que tem que ser atendido todas as pessoas. É o nosso direito, está na Constituição Federal, que nós temos direito à saúde, que nós temos direito à educação, que nós temos direito ao lazer, que nós temos direito ao trabalho, e efetivar essas políticas, elas são extremamente necessárias, e é nesse momento que a gente aproveita para fazer todos esses debates com os candidatos, potencializando esse olhar crítico, né, em relação aos direitos das pessoas com deficiência. E aí a gente traz assim outras propostas, eu estou falando algumas, é só assim, no nosso documento ele é muito grande, ele tem muitas propostas, né, mas aí eu estou trazendo aqui o debate de algumas só, porque é um documento, né, como eu disse, que tem 10 páginas. É um documento muito grande, se eu for ler aqui, vocês não vão querer ficar aqui o tempo todo me ouvindo, porque eu acho que o pessoal já está até, né? Mas a gente precisa de discutir, sim. Outra questão que a gente traz outra questão que a gente traz é a questão, né, do atendimento às famílias, né, que têm filhos com deficiência, do atendimento psicológico para essas famílias, para esses cuidadores, porque a gente não é efetivado esse direito. Nós, né, vivemos uma situação, quem tem filho com deficiência sabe a situação, né, que está colocada a esses sujeitos, e aí, assim, a gente não pode negar. Tem alguém me ligando e está muito difícil, eu não posso atender. Desculpa, gente, mas eu vou ter que recusar uma ligação aqui. Tem alguém me ligando. Então, assim, a gente tem trabalhado, assim, são propostas assim, muito legais em relação à rede de atendimento às pessoas, de apoio psicológico para as famílias, para ser responsável por pessoas com deficiência, atendimento humanizado dentro dos serviços públicos, né? A acessibilidade de comunicação, a garantia, né, do parto humanizado, do pré-natal humanizado, principalmente para as mães com deficiência, porque a gente sabe que a questão da qualidade, né, de um tratamento, de um atendimento humanizado, né, de uma mãe, né, gestante, ele potencializa muito essa criança, né, a nascer uma criança saudável, uma criança forte, e a gente sabe que essa humanização, desde, né, a questão do atendimento pré-natal até o pós-parto, ele é extremamente importante para que se garanta, né, a tranquilidade dessa mãe para que esse filho, porque muitas a gente reconhece que muitas das crianças que nascem com deficiência, elas não nasceram, elas não foram concebidas com deficiência. Elas só se tornaram com deficiência porque, muitas das vezes, por falta, né, de um atendimento qualificado na hora do parto, por falta de um atendimento pré-natal, né, qualificado, um atendimento, né? Nós temos uma situação bem grave em relação às pessoas com deficiência, né, que são as mães com deficiência auditiva. As unidades de saúde muitas vezes não têm intérprete de Libras,
o médico que vai fazer o atendimento muitas vezes não sabe dialogar com essa mãe porque ele não entende Libras, ele não é obrigado também, né? Ela precisa de um intérprete, ela precisa de alguém para estar ali junto com ela. Então, assim, né, todas essas questões a gente traz, né, nesse nosso documento, de pensar, né, essa humanização, né, desse atendimento, desde, né, o atendimento lá na unidade, no início do pré-natal, até o pós-parto. E aí a gente traz como proposta no nosso documento a questão de se efetivar o atendimento de uma doula dentro das maternidades, porque o que seria? Essa doula, né, estaria, né, é um profissional que estaria ali, que ele não era, ela não faz parte, né, da família, ela não faz parte da equipe com olhar profissional médico, mas ela estaria ali, é um profissional extremamente que qualifica o atendimento dessas gestantes na hora do parto, e muitas das vezes uma gestante, né, então, um atendimento mais humanizado, ela é uma gestante que vai ter um parto mais tranquilo, é uma gestante, né, que vai ser potencializadora, né, para que ela possa, né, ter um parto totalmente saudável, ter nascer uma criança saudável, evitando, assim, crianças que nascem com algum tipo de deficiência, porque a gente sabe que muitas das crianças com deficiência, elas, infelizmente, né, existe essa situação. Então, a gente traz como uma proposta, dentro das nossas propostas, muitas das nossas propostas, essa questão do atendimento qualificado, né, à gestante com deficiência e a gestante, todas as gestantes, né, o direito à doula nas maternidades. A gente é uma proposta que a gente traz, que a gente está apresentando para os candidatos, e alguns até se comprometeram de fazer, né, de se efetivar, né, que a construção de propostas de lei para que se garanta esse profissional dentro das maternidades e se garanta também a qualificação desse atendimento, né, e pré-natal para essas gestantes com deficiência. Outra questão que a gente traz também muitas das nossas propostas, né, é a questão da medicação, né, porque muitas das nossas crianças, elas usam medicações, muitas são orais, outras medicações elas são em comprimido, mas muitas das pessoas com deficiência, elas precisam, né, crianças principalmente, elas precisam, né, elas não conseguem tomar a medicação em comprimido, e aí a gente traz, né, a proposta de que essas medicações que são distribuídas nas unidades de saúde, que elas sejam tanto na forma líquida quanto na forma comprimido. Aqui na Serra, no município da Serra, onde é, né, o nosso, que a gente faz mais a luta, porque a maioria das nossas mães são aqui da Serra, a gente conseguiu, nessa gestão atual, esse compromisso, né, do gestor de fornecer essas medicações, tanto na forma líquida como na forma comprimida. Lembrando que são as medicações que são oferecidas, né, que estão dentro da rede de oferecimento das farmácias municipais. E aí a gente, né, aqui no município da Serra, a gente conseguiu construir isso, né, efetivar isso, mas durante essa gestão. A gente não sabe como que vai ficar na gestão vindoura, que a gente ainda não sabe, né, do resultado, né, e aí a gente é uma preocupação, e aí a gente traz essa proposta também. E, assim, são muitas propostas em relação ao CRAS, também a gente traz propostas relacionadas ao CRAS, né, ao serviço de assistência social, a humanização dos atendimentos, que a gente vê muitas das vezes os atendimentos nos serviços, né, de assistência social não é um serviço humanizado, e a gente precisa, né, trabalhar, trazer essa discussão da humanização dos serviços. A gente precisa estar trabalhando com essa humanização, a formação dos profissionais que vão, né, trazer uma formação continuada para esses profissionais que atendem o público, né, das pessoas com deficiência, que é um público, né, que tem suas, né, especificidades. Então, assim, os profissionais para atender esses sujeitos com deficiência, eles precisam estar, né, eles precisam ter uma formação, eles precisam estar ali com atendimento humanizado para fortalecer
também os direitos das pessoas com deficiência. Então, quando a gente traz, né, essa discussão crítica em relação às pessoas com deficiência, é uma formação que a gente tem trazido mesmo para a questão de potencialização mesmo das políticas públicas e efetivar as políticas públicas relacionadas às pessoas com deficiência. Então, assim, são várias propostas que a gente traz, né, em relação ao lazer, em relação à assistência social, já falei, né, que é a questão dos centros de referência de atendimento, né, de potencialização do atendimento domiciliar nos centros de referência de assistência social, um atendimento qualificado nos CREAS, né, para potencializar os sujeitos. Outra discussão que a gente traz bem grande em nosso documento é a potencialização, o compromisso dos candidatos com a questão da residência inclusiva. A gente sabe que a residência inclusiva, elas são propostas para aqueles sujeitos que têm uma deficiência, né, que têm os seus laços familiares totalmente, né, comprometidos. Muitas vezes, um familiar dessa pessoa com deficiência, ele morre e essa pessoa ela fica totalmente abandonada, ela não tem mais ninguém para cuidar dela. E aí a gente precisa potencializar esse atendimento da residência inclusiva, trazer de forma crítica esse debate para que os candidatos eles olhem, né, em relação a esse debate, né, que é a residência inclusiva, porque ali são sujeitos que estão com todos os seus direitos, né, de vínculo familiar, né, de construção social totalmente negados, e essas pessoas elas precisam de um olhar diferenciado, né? Nós que temos filhos com deficiência, uma das nossas maiores preocupações, né, mães, principalmente eu, por exemplo, uma das maiores preocupações de uma mãe que tem um filho com deficiência é a questão, né, de quando ela morrer, com quem vai ficar esse filho, né? Porque muitas das vezes não tem mais ninguém para cuidar, né? Quando a gente tem um filho com deficiência, muitas das vezes a família abandona. É uma realidade muito concreta, né? Do abandono familiar, né? Do abandono social, né? As mães de filhos com deficiência, elas se sentem muito abandonadas também socialmente, porque muitas não querem, né? Não quer estar perto daquela mãe que tem um filho, né, que fala problemático, né, que é isso que a sociedade às vezes fala dos nossos filhos. E aí, assim, é uma mãe que ela tem uma preocupação muito grande em relação a esse tema, né, a esse debate de residência inclusiva. E a gente precisa potencializar isso nas nossas discussões. É para isso que nós, né, nós estamos aí, nós discutimos bastante esse tema relacionado às pessoas com deficiência em relação às residências inclusivas. Então, assim, são vários debates que aí a gente vai trabalhando. Eu gostaria de saber se vocês estão ouvindo, porque aqui está totalmente parado. Alô, oi. Oi, tá ouvindo? Tá tudo certo? Vocês estão ouvindo ou eu estou falando sozinha? É porque aqui parou. Meu celular não tá legal, gente. Desculpa, mas infelizmente, de vez em quando, ele para. E aí eu não sei se vocês estão ouvindo, se não estão, e aí eu fico muito incomodada. E tem uma pessoa aqui que está me ligando muito. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo, mas tem uma pessoa que está me ligando. Mas depois eu vejo. Depois, assim que acabar a live, eu entro em contato com a pessoa. Aí, pessoal, também, aí em relação ao lazer, a gente também traz propostas, né, em relação ao lazer, propostas de campanhas de conscientização, propostas da adequação de praças que já foram construídas e praças novas, né, que tenham todas as condições de acessibilidade, proposta para as praias acessíveis, para os espaços públicos acessíveis. Em relação ao lazer, nós temos trazido também propostas, né, de se investir, né, na cultura para as pessoas com deficiência,
né, espaços onde essas crianças possam, essas crianças, adolescentes possam estar, né, sendo atendidas com cultura, com arte, com dança, né? Então, a gente traz muitas propostas muito bacanas no nosso documento e que vale a pena, né, é, vale a pena, a gente trouxe bastante. Então, é um documento assim, muito potente, propostas de fortalecimento de políticas públicas, fortalecimento dos espaços para que as pessoas com deficiência elas possam, né, fazer suas construções também, dos seus grupos, né, discussões políticas, essa potencialização desses sujeitos com deficiência. Então, assim, são propostas muito boas, né, que a gente traz nesse documento de 10 páginas, e que a gente, todas essas questões, tudo que eu falei aqui, foi trazido, né, para todos os candidatos que assinaram a proposta de efetivação das políticas públicas das pessoas com deficiência. Aí muitas das pessoas têm me falado assim, mas eles assinaram, mas eles não vão se comprometer porque político é assim mesmo. Político, ele assina e depois ele some, ele não quer saber. Só que no nosso caso, a gente fez uma construção extremamente, né, muito crítica, né, potencializando, trazendo tudo em relacionado ao documento. E os candidatos, quando eles se comprometem, né, e assinam o documento, a gente vai mostrar aqui, todos os candidatos que assinaram, eu vou mostrar. Esse aqui, não sei se vai dar para ver, é o documento original, né, um documento passado em cartório, né, e outra coisa, esse aqui não foi escondido, né? Todos os candidatos que assinaram, eles sabiam que o outro estava assinando também, porque no documento original, os candidatos assinaram em todo o documento original. O documento original é esse aqui, está aqui. Né? Um documento passado em cartório, muito bonitinho, né? Muito certinho. E aí os candidatos assinaram, está aqui, as assinaturas, muitos, né? Assinatura na frente, atrás. Os que nos procuraram, né? A gente assinou, todo muito certinho. E aí nós tivemos, né? Aí eu vou falar como foi esse processo de assinatura. O processo foi dessa forma, né? No início, a gente, né, como eu disse no início da minha fala, no início, a gente fez um documento para que fosse aberto, né, publicamente para quem quisesse assinar, né, a gente ia apresentar o documento, mas, infelizmente, nós, no primeiro candidato que nós fomos apresentar o documento, ele marcou com a gente no dia 12 de outubro, ele não deu retorno no dia 12 de outubro, e aí depois ele marcou para o dia, eu acho que 18 de outubro, né, um domingo, e nós fomos, né, para essa construção, foi totalmente marcado pelo assessor, e aí nós, quando vamos, né, fazer a discussão do documento, muitas das vezes, a gente, né, arruma uma comissão para ir discutir com o candidato. Algumas vezes eu fui sozinha por causa, né, das próprias condições das mães, né, que a maioria, 95%, 98% são mães. E aí nós vamos, né, fazemos uma comissão e vamos, né, para fazer essa discussão com o candidato numa comissão. E aí, nesse dia 18 de outubro, nós fizemos uma comissão, já tinha marcado com o candidato, nós fomos para, né, para conversar, para apresentar o documento, para discutir, igual nós tivemos, né, fazemos, né, com os outros. E, infelizmente, esse candidato, né, que é aqui do município da Serra, fez uma hora danada, nós ficamos lá 4 horas esperando, e esse candidato ele não apareceu e toda hora vinham falavam, né? Daqui a pouco ele chega, daqui a 5 minutos ele chega, pode esperar, daqui a 10 minutos chega, e 10 minutos, se passou uma hora e meia, e o candidato, né? Depois nós ficamos sabendo que não tinha sido marcado a agenda, né, pelo assessor. Ele colocou a culpa no assessor e falou que não tinha sido marcado a agenda. Isso foi muito chato para a gente, né, porque a gente não está lá brincando, é uma proposta diferente que a gente tem feito. A gente tem feito uma proposta, não é de ir para os candidatos e pedir favorecimento político, favorecimento de emprego, favorecimento de cesta básica, não.
cada candidato que nós fomos fazer, nós fomos ajudar a construir, né, com os candidatos. Mas teve esse candidato aqui da Serra, que infelizmente foi marcado, e ele fez isso aí, deixou a gente mais ou menos 4 horas esperando e não apareceu. E aí muitas crianças, como a gente tinha marcado muito cedo, né, por volta de 1 hora, as crianças que nós levamos, né, que as mães, né, geralmente nossos filhos sempre estão conosco, crianças estavam com fome, ficou esse espaço todo, né, esse tempo todo, né, com fome, porque as crianças não tinham dado tempo de almoçar, porque a gente saiu de casa cedo, e ficou esse tempo todo com fome, lembrando que foram crianças com deficiência, né? Crianças, elas são o direito de participar efetivamente da construção de políticas públicas, é um direito da criança, né? É um direito delas não terem os seus direitos negados, né? E nós estávamos lá com crianças que tiveram, né, infelizmente, o seu direito também negado, porque não foi só nós que eles fizeram, né, hora, essas crianças também, né, que nós levamos, né, que são filhos, né, filhos das mães que estavam na comissão. E isso foi muito chato para a gente, porque a gente, né, aconteceu uma situação muito chata, e a gente ficou muito aborrecida com esse candidato, muito aborrecida mesmo, porque eu acho que isso não se deveria fazer. Depois veio justificando que foi erro do assessor, mas infelizmente a situação já tinha sido publicizada. A gente acredita que, mesmo que tivesse sido erro do assessor, ele deveria ter, né, ele deveria ter, né, enquanto a gente estava lá, ele deveria ter ido, né, para garantir o direito, né, desse debate. Mas, infelizmente, aconteceu e depois colocaram o culpa no assessor e depois fomos procurados. A gente não vai negar que não fomos procurados, nós fomos sim, só que o nosso tempo também é extremamente precioso. Nós somos mães de filhos com deficiência, nós não temos ninguém para tomar conta dos nossos filhos, então, assim, o nosso tempo também é precioso. E para construir o documento, nós gastamos tempo, nós gastamos, né, cedemos os nossos tempos enquanto estávamos, né, enquanto muitos estavam dormindo. Então, eu acho que a gente tinha que valorizar a construção em relação ao documento. A gente não pode aceitar que uma pessoa fizesse o que foi feito com a gente, né, que esse candidato, que foi o primeiro que nós apresentamos o documento. Mas aí, a partir disso, né, depois desse ocorrido, então nós falamos, né, nós decidimos que a gente não ia apresentar o candidato, a gente não ia mais procurar nenhum candidato e que a gente iria discutir com os candidatos que nos acionassem. E foi feito, né, esse processo. As pessoas que nos acionaram, né, os candidatos que nos acionaram, nós construímos com cada um deles. E aí eu vou passar aqui os candidatos que realmente, né, os nomes dos candidatos que realmente, né, têm compromisso, que a gente trabalha, né, com esse selo compromisso que a gente está inventando aí, um selo compromisso, que todos esse processo, ele foi totalmente, a gente publicizou na nossa rede social, Instagram, Facebook, a gente publicizou cada candidato que assinou, né? Então, a gente foi tudo publicizado e é publicizado para todo mundo. Então, vocês podem, se vocês quiserem saber, né, de quem assinou, vocês podem ir nas nossas redes sociais. E aí, vou passar o nome das pessoas, dos candidatos, primeiro, né, a prefeito, que realmente fizeram a discussão conosco, qualificada, discussão crítica, e que realmente têm compromisso, né, que estão compromissados, né, com a efetivação dessas políticas relacionadas às pessoas com deficiência, né? Então, cada um desses candidatos foi feito esse debate com eles, da forma como eu estou fazendo aqui com vocês. Às vezes nós gastamos mais tempo, às vezes nós gastamos menos tempo, mas a gente fez com todos e foram tudo de forma presencial, não foi enviando o documento para a pessoa lá olhar e depois falar que ia assinar, não. Todos esses candidatos foram todos de forma presencial. E aí, um dos primeiros candidatos, né, que assinou essa carta de compromisso foi a candidata a prefeita de Cariacica, Célia Tavares, né?
ela se comprometeu, foi feito todo o debate com ela, e ela realmente, a Célia Tavares, em Cariacica, está realmente, né, envolvida, né, com a efetivação de políticas públicas para as pessoas com deficiência. A candidata a prefeita Célia Tavares, de Cariacica. A candidata a vereadora de Cariacica também, a Giovana, né, que até é uma mãe especial, ela também está totalmente comprometida com a efetivação né, das políticas públicas relacionadas às pessoas com deficiência. Então, em Cariacica, nós temos que nos procuraram, né, para assinar o documento, para dialogar conosco, a Célia Tavares, candidata a prefeita, e a Giovana. A Giovana também está comprometida total com, né, com essa efetivação de políticas públicas. Na Serra, no município da Serra, nós tivemos o candidato a prefeito Fábio Duarte, que também nos procurou, foi feita toda a discussão, e que se comprometeu da efetivação com as políticas públicas relacionadas às pessoas com deficiência. O candidato a prefeito Alexandre Chambinho também nos procurou, fizemos a discussão qualificada e ele se comprometeu à efetivação de políticas públicas para as pessoas com deficiência, o Alexandre Chambinho. A candidata a prefeita também Gracimere Gaviorno, também foi feita uma discussão extremamente potencializada com a candidata Gracimere Gaviorno, candidata a prefeita aqui da Serra, e o professor e seu vice Lucas, professor Lucas, também assinou o documento se comprometendo à efetivação de políticas públicas relacionadas às pessoas com deficiência. Então, aqui na Serra, né, teve esses candidatos, esses 3 candidatos a prefeito, né, que estão totalmente comprometidos com a efetivação de políticas públicas relacionadas às pessoas com deficiência. Então, é o Fábio Duarte, o Alexandre Chambinho e a Gracimere Gaviorno e seu vice-prefeito. O candidato a vice-prefeita, junto com o Fábio Duarte, também assinou o documento se comprometendo à efetivação de políticas públicas para as pessoas com deficiência. Em Vitória, nós temos, né? Eu estou falando aqui, pessoal, ainda dos candidatos a prefeito, né? Eu falei Cariacica, logo o candidato a vereador. Vereador é porque lá em Cariacica só a Célia e a Giovana que se comprometeu, né, à efetivação de políticas públicas relacionadas às pessoas com deficiência. Nenhum dos outros candidatos a prefeito não nos procuraram. Em Vila Velha, nenhum candidato a prefeito nos procuraram, nenhum candidato a vereador nos procuraram. Em Viana também não teve candidatos que nos acionaram. Então, infelizmente, esses municípios a gente não tem pessoas, né, que a gente pode falar que realmente tem compromisso com a efetivação de políticas públicas relacionadas às pessoas com deficiência. Em Vitória, nós temos 3 candidatos a prefeito que estão realmente comprometidos com a discussão política, né, com a efetivação de políticas públicas para as pessoas com deficiência, que é o João Coser, né, fizemos um debate com ele no dia... Eu esqueci de falar as datas, pessoal, desculpa aí, porque tem tudo anotado. A Célia Tavares, nós fizemos o debate com ela em Cariacica no dia 12 de outubro, no dia 12 de outubro, a Célia e a Giovana. No dia 20 do 10, nós fizemos esse debate, né? Nós fizemos a apresentação da carta e assinatura para o prefeito, para o candidato a prefeito, Fábio Duarte, sua vice, Renata Sepurco, a candidata a vereadora, Elcimara Loureiro, no dia 20 de outubro. No dia 26 de outubro, nós fizemos essa discussão, essa potencialização de assinatura do documento, né, de forma crítica, com o candidato a prefeito João Coser. Então, João Coser ele está totalmente comprometido com a efetivação de políticas públicas para as pessoas com deficiência. No dia
No dia 25/10, né, o Gilmar Carlos, que é candidato a vereador aqui pela Serra, ele também fez o debate com a gente e assinou também a carta de compromisso de efetivação de políticas públicas para as pessoas com deficiência. No dia 28/10, a nossa conversa, o nosso debate foi com o Alexandre Chambinho, que é candidato a prefeito aqui da Serra. Nós fizemos esse debate com ele no dia 28/10. E ele também está totalmente comprometido com os direitos das pessoas com deficiência. E aí, todos esses que nós estamos falando, a gente está falando que eles estão comprometidos, por quê? Porque, como eu já falei, é um debate que nós fomos feito, um debate extremamente qualificado, sem olhar partido, sem olhar qual rumo a pessoa defende. Então, a gente não olhou isso. A gente olhou, né, através do debate que nós fizemos e do compromisso se queria, porque ninguém foi obrigado a assinar nada, e quem assinou, assinou com total consciência de que depois, né, vai ser cobrado, caso seja eleito, a efetivação dessas políticas públicas. No dia 3/11, o candidato a prefeito de Vitória, Rafael Góes Furtado, ele também fez o debate conosco, junto com a sua vice, Laís Carvalho. Fizemos o debate e ele também assinou o documento se comprometendo à efetivação de políticas públicas relacionadas às pessoas com deficiência. Então, nós passamos, né, o mês de outubro, do dia 12 de outubro para cá, nós passamos sempre, né, fazendo essas discussões com os candidatos. No dia 3/11, quem fez essa discussão com a gente foi o candidato a vereador aqui pela Serra, Emanuel Coelho, que também passou por esse debate com a gente, né? Assinou a carta de compromisso. No dia 4/11, o debate foi feito com o professor Aguinaldo, candidato a vereador por Vitória, né? Que também, né, foi feito um debate qualificado, né? E que também ele também assinou, tem a sua assinatura, né, caso seja eleito, de se lutar pela efetivação de políticas públicas relacionadas às pessoas com deficiência, professor Aguinaldo de Vitória. No dia 6/11, né, a gente fez esse debate com a candidata a prefeita da Serra, a Gracimere Gaviorno, e o professor Lucas, que é seu vice, a gente fez esse debate com eles também, a mesma coisa, né? E também os dois assinaram o documento se comprometendo à efetivação de políticas públicas relacionadas às pessoas com deficiência. Também no dia 6, junto com esse debate com a Gracimere e o professor Lucas, teve também a candidata vereadora Marcelina Cruz, que também participou do debate, participou da discussão, nos ouviu, né? E também assinou o documento se comprometendo à efetivação de políticas públicas relacionadas às pessoas com deficiência, no dia 6/11. No dia 8/11, o debate foi feito com a candidata vereadora Camila Valadão, que é candidata vereadora por Vitória, e que também, né, fizemos um debate extremamente qualificado, e que também, né, após, né, o debate, após, né, a gente expressar para ela, né, o conteúdo da carta, ela também foi uma das que se firmou o compromisso, assinando o documento, com a efetivação de políticas públicas para as pessoas com deficiência. No dia 9/11, foi a vez da gente dialogar com a candidata a candidata vereadora aqui por Serra, a Camila Valadão, é de Vitória. No dia 9/11 foi dia, né, a Fani de Paula, candidata vereadora aqui por Serra, também, né, nos chamou para fazer, né, a discussão, né, e após o diálogo, após a discussão, a candidata vereadora aqui por Serra, Fani de Paula, também foi uma das que se comprometeu, né, assinando o documento, à efetivação de políticas públicas relacionadas às pessoas com deficiência. E ontem, dia 11/11,
né, foi a vez, né, da Muná Malek, né, ela é candidata a vice-prefeita por Vitória, junto com Gilbertinho, né, nos procurou também para, né, a discussão em relação às políticas relacionadas às pessoas com deficiência. E aí, na paz, né, um grande momento de discussão, né, de construção, né, ela trouxe até outras propostas que a gente também não tinha, né, colocado no documento, mas aí nós explicamos para ela, né, sobre esse processo de construção do documento, e aí ela também foi uma das que assinou esse documento, se comprometendo à efetivação de políticas públicas relacionadas às pessoas com deficiência. E agora eu vou falar assim, bem rápido, todos eles, né? Célia Tavares de Cariacica, Giovana de Cariacica, candidata a vereadora. Sérgio Vidigal, ele não atendeu a gente, né? Foi o que fez a questão de fazer a gente esperar. O Fábio Duarte, no dia 20 no dia 20, o Fábio Duarte, sua vice, a Elcimara Loureiro, também, né, no dia 20 do 10. Depois, no dia 26 do 10, o prefeito João Coser, de Vitória. No dia 25 do 10, o Gilmar Carlos, candidato a vereador aqui por Serra. No dia 28 do 12, Alexandre Chambinho, candidato a prefeito aqui da Serra. Dia 3 do 11, o Rafael Góes Furtado e a Laís Carvalho, vice-candidatos a prefeito e a vice em Vitória. No dia 3 do 11, o Emanuel Coelho, candidato a vereador por Serra. No dia 4 do 11, o professor Agnaldo, candidato a vereador por Vitória. No dia 6 do 11, a Graça Cimeri e o professor Lucas, candidato a prefeito, a vice-prefeito, né, por Serra. E a candidata a vereadora Marcelena Cruz. E no dia 8 do 11, a candidata Camila Valadão, candidata a vereadora por Vitória. No dia 9 do 11, a Fani Oliveira de Paula, candidata a vereadora por Serra. E no dia 11 de 2020, que foi ontem, que foi nossa última reunião que nós fizemos, foi ontem, foi com a Muná Malek, que ela, junto com o Gilbertinho, ela candidata a vice-prefeito e Gilbertinho candidato a, a prefeito. Lembrando que com a Muná foi só ela que participou da discussão e do compromisso relacionado às pessoas com deficiência. Então, quando a gente fala, né, que essas pessoas que a gente citou o nome aqui estão comprometidas com a efetivação dessas políticas, é porque foi feito, né, todo esse processo de construção, né, de discussão, e que realmente, né, as pessoas que assinaram é porque elas não assinaram obrigadas, né, não assinaram de qualquer forma, e elas assinaram porque assinou um documento original, passado em cartório, se comprometendo, né, caso sejam eleitos, a efetivação de políticas públicas para as pessoas com deficiência. Então, qualquer um de vocês que tiverem dúvida, né, em quais candidatos, alguém que defende a causa ou que esteja envolvido de alguma forma em relação à causa e que queira e que ainda não tenham decidido em quais candidatos votar, né, para prefeito ou para vereador, dentre todos esses candidatos, né, que eu fui citado os nomes aqui, todos estes eles estão totalmente, né, envolvidos de forma crítica para a efetivação de políticas públicas para as pessoas com deficiência. Então, podem, né, escolher entre eles, né, que todos esses estão totalmente. Os outros candidatos, né, dos outros municípios, não nos procuraram. Alguns nos procuraram hoje, mas infelizmente hoje eu já não tinha um tempo hábil, né, de fazer a discussão. Lembrando que eu coloquei aqui que todas as pessoas, né, que nos procuraram, nós fizemos uma discussão extremamente qualificada com cada um desses candidatos. Né? Então, assim, a gente não foi feito uma coisa de qualquer forma, jogada de qualquer jeito, foi feita uma construção extremamente, né, com um debate extremamente qualificado, né,
com o candidato, explicando ele cada uma das propostas. Quando eles tinham dúvida, eles nos perguntavam, né, em relação, né, porque nada melhor de se discutir, né, sobre a pessoa com deficiência do que quem vive, né, as realidades das deficiências, né, quem está aí sempre, geralmente envolvido, né, diretamente com esse tema da pessoa com deficiência. E aí nós, né, esse coletivo, ele fez esse trabalho, né, os candidatos que nos procuraram, nós, né, nós conseguimos atender todos os que nos procuraram, mas os que não nos procuraram, a gente não fez a discussão. E aí, o primeiro a gente não dialogou mais, porque eu acho que a gente tem que valorizar o que a gente construiu. Eu não, assim, a gente é uma pessoa, um grupo extremamente, com muita seriedade, com extremo compromisso com a nossa causa, e a gente precisa, né, também qualificar, dar valor a esse público, a esse tempo que nós perdemos, né, de sono, a esse tempo que nós desfizemos, né, dos nossos afazeres à noite para construir esse documento. Então, assim, se nos procuraram, nós conseguimos, né, dialogar com todos, todos presencialmente. Quem não nos procurou, nós não conseguimos dialogar. Então, assim, a gente foi. O primeiro candidato foi nós que procuramos, né? Nós que procuramos eles para a questão da assinatura do documento. Como ele não nos atendeu de forma, né, digna, fez aquela situação conosco, nós, né, nós concluímos que a oportunidade dele já tinha passado e que a gente precisava valorizar o que nós construímos. Então, é isso que a gente tinha que falar para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida e queira perguntar, eu não estou conseguindo acompanhar, porque eu estou com um celular que às vezes está parando, e eu não sei nem como que ficou essa transmissão, se está tudo certo, eu não consigo acompanhar se está tudo certo. Mas foi isso que a gente fez. E aí, pessoal, a gente pede, né, que nós que temos filhos com deficiência, nós precisamos, né, desse apoio da sociedade, realmente de um compromisso dos candidatos. E nós aproveitamos esse momento político. Eu acho que nenhum grupo fez isso. Eu acho que foi nós que fizemos. Eu acho que não vi grupos, né, construindo um debate tão potente igual nós fizemos nesse tempo que nós fizemos, né? Lembrando, colocando de novo, né, a questão, né, de que foi um debate, né? Nós aproveitamos o momento específico para aproveitar, para colocar essa pauta da pessoa com deficiência, né, em discussão. E não foi assim, o mês de outubro todo e até ontem, né, nós fizemos essa discussão com todos esses candidatos, trazendo, né, a discussão de forma totalmente crítica em relação à inclusão real já das pessoas com deficiência, né, e a efetivação de políticas públicas, efetivação, porque a gente consegue entender que as políticas públicas precisam ser efetivadas, porque os mecanismos legais nós já temos, né? Não precisamos de mecanismos legais, porque os mecanismos legais federais nós todos já temos, né? Garantido na Constituição Federal, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, na Convenção da ONU. Então, são várias legislações que garantem, mas esses direitos eles precisam ser efetivados. E foi essa efetivação que nós fomos, né, pela essa efetivação que nós fomos discutir com todos esses candidatos, e assim, e aí eu já passo aqui para agradecer quem conseguiu ficar assistindo essa live, né, quem conseguiu, né, acompanhar o nosso debate, e as próprias mães que nos ajudaram aí a construir, né, esse documento, né, porque nós precisamos, nós fizemos durante, né, o mês de setembro todo, tanto que o nosso documento ele foi construído a partir do dia 1º de setembro. Nós passamos o mês de setembro todo discutindo, e o mês de outubro nós deixamos, né, já para a efetivação, né, das discussões com os candidatos. Então, nós viemos trabalhando
desde do dia 1º de setembro até ontem, nós trabalhamos com esse documento. E aí eu deixei de fazer a live hoje, porque a gente iria fazê-la no sábado, mas no sábado ele, né, já está muito em cima, ele está muito em cima, né, ele já está muito em cima do processo eleitoral, e aí eu também sou mesária, mesária, e eu acho que ficaria um pouco dificultado, principalmente, né, com a questão mesmo até da ética, em relação, já que a gente ia apresentar, né, foi uma proposta construída pelo grupo, de todos os que assinassem o documento, que a gente ia divulgar os nomes. Então, a gente fez esse processo todo, e está todo, né, divulgado. Se vocês forem lá no Mães Eficientes pelo Instagram, todas as pessoas que assinaram, a gente, né, foi fotografado, no Facebook também a gente divulgou. Então, assim, é uma questão que está tudo bem, tudo muito visível, né? Então, assim, não é uma questão político-partidária, mas foi uma questão de construção. Então, eu agradeço também aos candidatos que assinaram o compromisso, e aí, caso seja eleito, vocês podem considerar que nós, né, estaremos juntos trabalhando para essa efetivação. Estamos aí bem, né, atentos, né, para que para quem, né, já assinou, e caso seja eleito, a gente se efetivar essas políticas públicas, que é o que nós necessitamos enquanto, né, pessoas, né, coletivo de pessoas, de mães de filhos com deficiência, das pessoas com deficiência, e é isso que a gente tem para falar. E eu não sei se alguém tem alguma dúvida que queira tirar, e eu não estou conseguindo, assim, ver nenhuma questão, porque eu estou só no celular. Ok, gente? Tem alguma coisa que vocês queiram que a gente fale, alguma dúvida em relação à assinatura? Pode falar. Se tiver, pode escrever aqui que eu estou lendo, que eu estou mais ou menos estou lendo alguma coisa aqui. Se tiver alguma dúvida, pode escrever aí que a menina que está por trás aí me ajudando, ela vai me colocar aqui para mim. Existe alguma dúvida? Ok, gente. Muito obrigada por todos que ficaram aqui nos assistindo. E aí, essa live ela será, né, publicizada, ela ficará disponível para todo mundo, né, na nossa página do Facebook. A gente vai colocar também no YouTube, para que vocês possam, né, acompanhar esse processo todo. Então, eu agradeço a todo mundo que esteve aqui com a gente nessa live. Muito obrigada. Em nome do coletivo Mais Eficiente Somos Nós, nossos agradecimentos pelo esse olhar sensibilizado com os nossos filhos e filhas com deficiência. Meu muito obrigada a todos. Boa noite.